Deus, em nome de Jesus, Pai, nós colocamos a vida do Bruno diante de Ti, Senhor, e que ele seja um canal aberto, vindo do Senhor, Deus, em nome de Jesus, Pai, que sobre ele agora, Pai, o Senhor derrame a Tua graça, a Tua unção, a Tua autoridade, Deus, que o Senhor use da vida dele nesse tempo, Pai. Pai, fale aos nossos corações, que a Tua palavra venha como rema sobre as nossas vidas, é o que nós te pedimos em nome de Jesus, amém. Amém, graças e paz. Tudo bem com vocês? Bem. Nós vamos dar continuidade à nossa série sobre Gálatas, né? Onde nós estamos falando sobre a liberdade que Cristo nos dá e que ninguém pode nos roubar. Nos sermões anteriores a gente ouviu falar um pouco disso e hoje a gente vai dar continuidade, né? Então Paulo escreve essa carta para uma região, não era para uma cidade como as outras, mas era para uma região onde ele havia passado, evangelizado muitas pessoas, só que depois de um tempo, alguns judeus que haviam se convertido a Jesus, em teoria, se adentraram por meio desses lugares onde Paulo havia levado o evangelho de Cristo e estava tentando com isso roubar a liberdade que Cristo havia dado para eles, apresentando um falso evangelho. E essa carta é tão importante naquele tempo como é para hoje. Ainda hoje, não são os judeus que se adentram dentro das igrejas, mas os falsos irmãos, falsos mestres, entram no meio da igreja e tentam muitas vezes roubar e nos colocar sobre o jugo da escravidão da lei, apresentando um evangelho falso e causando angústia, tristeza e um domínio que não é aquilo que Jesus nos ofereceu naquela cruz. Na cruz de Jesus nós fomos totalmente livres do pecado, livres da lei. Então que hoje Deus fale ao seu coração e que Ele te ponha em liberdade. Em nome de Jesus, amém? Nós hoje vamos, só para a gente ler, Gálatas 3. Gálatas 3, o versículo é o 11. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, essa é a Tua palavra e a Tua palavra é verdade. A Tua palavra é verdade para nós hoje. A Tua palavra permanece. A Tua palavra é real. A Tua palavra muda. A Tua palavra não volta vazia. Senhor, que hoje em nome de Jesus, o Senhor traga liberdade, traga alegria no Espírito. É isso que nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, como eu estou falando para vocês, foi uma carta, né, que mandou, e em todo o contexto da carta está falando a respeito disso. Desses judeus que estavam tentando apresentar um outro evangelho. Mas a gente vai ler todo o capítulo 3. A gente vai ler um pouquinho e eu vou explicar um pouquinho. A gente vai ler um pouquinho e eu vou explicar um pouquinho para a gente conseguir entender o todo do capítulo. Para a gente não ficar assim, sem entender muitas coisas. Porque é um texto que muitas vezes as pessoas falam e a gente não consegue entender ele no inteiro, né? A gente entende pequenas porções. E hoje a gente vai ter uma oportunidade de ler ele, não se der tempo todo o capítulo, mas se não der tempo, uma boa parte do capítulo. Então a gente vai voltar lá no Gálatas 3:1, volta lá no começo. Tá falando assim: ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne?
Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que na verdade for em vão. Aqueles que concede o Espírito e opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Então ele começa chamando os Gálatas à razão. Falou assim, ó, gente, vocês estão viajando. Não foi isso que eu falei com vocês. Vocês estão sendo insensatos, loucos, confundidos. E aqui tem um eco no versículo 2, no versículo 1, que fala assim, quem foi que vos enfeitiçou? E eu lembro quando Jesus vai falar do fim dos tempos, o que Jesus fala? Tome cuidado para que ninguém vos engane. Então, dentro da igreja, gente, não é fora na igreja. É dentro da igreja, vão ter pessoas que vão tentar nos enfeitiçar para colocar o erro, para gerar algo que vai nos distanciar de Jesus. O erro da serpente foi a serpente, quando entrou no jardim, ela não falou uma mensagem que não tinha nada a ver com o que Deus tinha falado, mas ela colocou algo que gerava dúvida. E os falsos mestres entram nas igrejas e eles não entram de vermelho com chifre, pentagrama, né? Falando para você invocar o diabo. Eles não entram assim. Mas eles entram com pequenas coisas, com aparência de bondade. Não há de estranhar que o próprio Lúcifer apareça como um anjo para promover o erro. Não é assim? Então a gente não pode estar sentado aí ouvindo a pregação do Evangelho com a cabeça lá do outro lado do mundo. Mas a gente tem que julgar aquilo que está sendo dito. Mas como que a gente vai julgar? Através das Escrituras. Aí é preciso que a gente conheça a palavra. E não apenas conhecer a palavra como se lê um livro, mas conhecer o espírito das palavras. O espírito de Jesus por detrás das palavras. Porque quando Jesus foi tentado no deserto, o que o diabo falou dele? Falou do gibi da Turma da Mônica? Ele usou a própria palavra, mas distorcida. Então é preciso que a gente tenha revelação. A palavra que o pastor Miguel deu semana passada falou que o primeiro ponto que vocês lembram, revelação. A gente ser movido por revelação, e a palavra tem que ser revelada a nós. Porque se a palavra não é revelada a nós, o diabo vem e nos confunde. Tudo que o diabo falou com Jesus no deserto estava na Bíblia. O diabo passaria na faculdade de teologia em primeiro lugar. Só que o diabo não entra no céu. Então a primeira coisa que a gente tem que entender é que é necessário que a gente seja atento, que a gente vigie, né? E para que chamar os pessoal de Gálatas lá a razão, ele começa a trazer a experiência deles. Paulo fala para eles assim, não foi pregado a vocês o Cristo aos seus olhos como crucificado, Cristo na cruz. Mas eles não viram, né? Porque foi 30 anos depois que Paulo chegou lá. Mas a mensagem de Paulo era tão viva, tão eficaz, tão verdadeira, que quando Paulo pregava, aquilo que eles ouviam podia ser visto no coração daqueles que criam em Jesus, conseguiam ver Jesus. E não só Jesus que fazia os milagres, não Jesus que expulsava demônios, não Jesus que ressuscitava mortos, mas o Jesus que estava na cruz. Jesus que venceu o pecado lá na cruz. É essa visão que o verdadeiro crente deve ter. Ele não deve apenas conhecer Jesus. Ele deve ter diante dos seus olhos todo o tempo Cristo e esse crucificado. Cristo na cruz, aquele que venceu a morte e no terceiro dia ressuscitou. E por isso hoje nós somos livres. E ele vai falando assim, ó,
Vocês creram pelas obras da fé? Ou de repente algo aconteceu com vocês e o seu coração foi envolvido? Você de repente sabia que Cristo tinha morrido por você. E eu creio que todos aqueles que estão aqui tiveram essa experiência, de repente se viram como pecadores, se viram perdidos e de repente Cristo se revela a vocês e fala assim: a minha obra foi perfeita, eu morri por você. E o coração se encheu de alegria. E não foi nada que você fez, mas foi o que Ele fez. Você não teve participação nisso. Foi o que Ele fez. Porque você creu. Porque nós não vimos. Alguém viu Jesus na cruz? A gente conheceu alguém que viu Jesus? A gente não conheceu. Mas todos nós, pelo quê? Pela fé. E não pelo aquilo que nós fizemos. Nós cremos e Jesus, diante dos olhos do nosso coração, foi iluminado. E a nossa vida foi mudada. Então, Paulo vai falando para você, e eu falo para você hoje, lembra do dia que você creu que Jesus era o seu Salvador. Lembra desse dia. E toda vez que alguém te colocar um peso fora do Evangelho, do verdadeiro Evangelho de Jesus, você tem que lembrar daquele dia. Daquele dia que você foi incapaz de não crer. Quando nós temos uma revelação da verdade, nós não conseguimos voltar atrás naquilo. É ou não é? Se você tem um trabalho, tem um sócio, o sócio rouba você e você descobre, você consegue fingir que nada aconteceu? Você consegue olhar para o seu sócio da mesma maneira? Não consegue. E é uma verdade pequena. E quando nós vemos Jesus, a nossa vida não consegue voltar atrás. Então Paulo está falando assim, ó, lembra daquele momento. E não só lembra daquele momento, lembra que naquele momento que você creu, o Espírito que ressuscitou Jesus dentro dos mortos veio e habitou em você e habita dentro de você e capacita você a viver uma vida diferente. O Espírito Santo e não você que promove as mudanças. E é isso que vocês têm que entender aqui. Que não é você. Que não sou eu. É Jesus que fez. E porque Ele fez, você pode confiar. Porque às vezes a gente acha que crer pela fé, ter fé em Jesus, é só para salvação. Ah, eu creio que Jesus morreu por mim, mas agora eu tenho que fazer alguma coisa. Não é isso. É isso que aqueles judeus estão falando. Não, você pode até crer em Jesus, mas você precisa circuncidar. Você precisa comer um certo tipo de comida. Você precisa guardar certos dias. Você precisa. E é o que Paulo está falando aqui. Vocês estão começando no espírito, mas terminando na carne. Está querendo dar uma ajudinha para Deus. E eu quero falar para vocês dessa ajudinha para Deus. Não é o Evangelho. Isso não tem nada a ver com Deus. E se você entender a seriedade da carta, está falando que isso te coloca fora do Evangelho de Jesus Cristo. Então a gente não precisa ficar dando aquela forcinha para Jesus. Jesus, eu creio que o Senhor me salvou. Eu creio que o Senhor pode mudar a minha vida. Mas para isso, eu vou me matar de fazer força para tentar mudar. Não acontece isso com a gente? Que isso é a coisa mais fácil do mundo da gente fazer. A gente crê que Jesus morreu por nós, mas a gente tenta se mudar o tempo todo. A gente tenta nos salvar, nos mudar, como se isso fosse possível.
Então eu oro cada vez mais, eu busco cada vez mais. E essas coisas não são erradas, como a gente vai ver mais pra frente. Mas a nossa motivação é errada. A nossa motivação é errada. Nós devemos fazer essas coisas não porque nós queremos ser salvos, não porque nós queremos ser aceitos, mas porque nós já somos aceitos. E porque nós já somos mudados, nós fazemos essas coisas em resposta ao amor de um Deus que morreu por nós. Vocês entendem a diferença? Não é algo que você faz para alcançar, mas é algo que você já tem. Você já tem o amor de Deus. Deus já ama você. Já existe o poder de Deus na sua vida para te mudar. Não é algo que você tem que fazer ainda. É algo que você já tem. É algo que você precisa crer. E quando você crê, você confia, você começa a caminhar na presença dele. E assim como foi com Abraão, Deus chama Abraão para andar com ele. Fala assim, anda na minha presença e seja perfeito. E Abraão creu nisso, o pai da fé, creu. Porque ele não sabia para onde ia. Não sabia. Era contra todas as circunstâncias, né? Abraão tinha uma promessa que a descendência dele seria abençoadora de todas as nações. Só que ele tinha 100 anos e a mulher dele era estéril. Tava fácil para ele crer, né? Então, nós somos um povo que crê contra as circunstâncias. Paulo vai falar aqui que vocês lembram de tanto que vocês sofreram quando vocês creram no Evangelho. E talvez isso não seja tão a nossa realidade aqui, mas pode ser que de alguns foi assim, que a sua família parou de falar com você. Em alguns lugares as pessoas são expulsas da família por crerem em Jesus. Ou você teve que abrir mão de algumas coisas porque você creu em Jesus e aquilo te causou dor. Porque você creu e você, aquilo é tão verdade que você não consegue mais viver da mesma forma. Você entrega. Você faz igual Paulo. Eu considero tudo isso como esterco. Tudo que as pessoas acham que glória, é importante, é título, é bandeirinha, é pedigree, é a 14ª geração de metodista. Isso para mim é esterco. Não é isso. Não é o que eu faço, mas o que ele fez. Então, Paulo apela para a nossa experiência também. Para a experiência dele. E hoje eu apelo para a experiência de vocês. Foi por algo que vocês fizeram que Jesus operou no coração de vocês? Ou foi porque vocês creram? Não foi de repente? De repente a sua vida foi mudada. De repente algo dentro de você virou uma chave e você não conseguia mais ser do outro jeito. Você até tentou, mas não dá. Alguns de nós têm a experiência do profeta Jeremias, que fala assim, Deus, o Senhor me seduziu e seduzido fiquei. Apesar de tudo estar sendo ruim para mim, quando eu deixo de falar do Senhor dentro de mim, queima. Meus ossos, eu não consigo suportar. Ficar sem falar do Senhor é pior do que eu falar que, sabe? É pior do que a tribulação. Porque nada podemos contra a verdade, somente favor à verdade. E hoje eu peço a vocês se rendam, se dentro do coração de vocês existe essa chama que está falando para vocês se render, se entregar. Você fala assim, mas eu vou perder isso. Não importa. Não importa.
Quando ouvires a voz de Deus, não endureça o coração. Apenas se renda. Apenas confie. Apenas creia. Sabe? E ele continua falando aqui, eu falei de Abraão, no versículo 6, ele fala assim: é o caso de Abraão, que creu em Deus e isso foi lhe atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que aos que têm fé que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, preanunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, e de modo que os que têm fé são os abençoados como um crente Abraão. Então, Abraão, quem que é Abraão? Abraão é o pai dos judeus. E aqueles judeus lá estão falando assim, ó, se a gente vê lá as pregações anteriores do pastor Miguel, vai falar que eles estavam duvidando da autoridade de Paulo. Não é isso que está falando? Se você pegar lá 2, 1 lá, depois você lê. Estavam duvidando da autoridade de Paulo. E eles falam assim, nós somos filhos de Abraão. Porque eles circuncidavam, porque eles seguiam a lei. Mas Paulo está falando para eles assim, ó, deixa eu te falar uma coisa. Não foi pela lei que Abraão foi salvo. Não foi pela lei que Abraão foi considerado justo. Abraão foi considerado justo porque creu. E a lei que foi apresentada por Moisés só surgiu quase 400 anos depois. Então, Paulo já deu uma amarelada nos judeus. Falou assim, ó, deixa eu falar um negócio pra vocês. O pai da sua fé foi justificado porque ele creu. E os filhos não são aqueles que têm a genealogia, o mesmo sangue, né? São aqueles que creem. E isso tem que gerar um certo temor dentro da gente. Por quê? Não importa. Deixa eu ver aqui. Tem que ser você, Stephanie. Que eu acho que você é a única que tá como filha de crente aqui agora, que eu tô vendo aqui. Não importa, Stephanie, se o seu pai e sua mãe são crentes. Você não vai ser crente porque você nasceu filha de 2 crentes. Você só vai ser crente se você no seu coração tiver fé em Jesus. Não dá pra você ser crente por tabela. Até a Mirella também, viu, Mirella? Tem o Henrique também, agora eu tô vendo todo mundo aqui. Não dá, viu? Não dá. Não dá por ser crente por tabela. Você tem que ter a sua experiência com Deus. E Deus quer se revelar a cada um de nós. A Gabriela, que está ali na barriga da Thalita, vai precisar ter a sua experiência com Jesus. Ela vai precisar. Nós vamos preparar o caminho para todos esses aqui. Mas, se ela não crer, tudo é em vão. Então ele fala assim que, de modo que os que têm fé são abençoados com crente Abraão. A bênção vem na sua vida quando você crê. Não é para ser difícil. Entende? Não é para ser difícil. É só você acreditar. Você depositar sua confiança. Agir como Moisés, que via algo que era invisível como visível e decidiu não se contaminar, que decidiu abrir mão das delícias do palácio. Vocês já pararam para pensar que o Moisés, que a gente fala Moisés, que é a lei de Moisés, né? A gente fala. Onde que o Moisés está na Bíblia, em Hebreus, na galeria do quê? Da fé. Não é doido isso? Pela fé, Moisés. Não é pela lei. É pela fé. Ele creu. E crendo não podia voltar atrás. Quem de nós não queria estar lá no palácio da alvorada? Mas Moisés creu e não conseguia mais não crer.
Algo foi revelado a ele que não podia ser mudado. E essa experiência que nos acontece hoje, e muitos de nós, e a gente fica assim, confundido pelos falsos ensinamentos. Mas eu criei, agora é só seguir para frente, é só isso aí mesmo. Você não precisa fazer nada. Só que todo mundo quer que coloque o checklist, né? Eu lembro que quando eu converti, eu brincava com o Felipe que na cartilha do crente a gente vivia ticando as coisas, assim, falta isso, aquilo outro. Então, assim, contando um pouco da minha própria experiência, assim como Paulo eu fui um tanto assim. Então, música secular a gente não ouvia, então a gente jogava tudo fora. Crente não lutava, queimava a medalha, revista, DVD. Não importava se tinha feito só isso, não importava se tinha feito uma faculdade completada ali agora, não importava que seus amigos que confiavam em você achavam que você estava como louco. Tudo pela religião. Tudo pela religião. E aquilo gera tormento. Porque nós vamos ver aqui que é impossível a gente ser justificado pela fé. E quando a gente está debaixo da lei, a única coisa que a lei faz é demonstrar que você é um pecador. A cartilha é impossível de ser completa. Não adianta você orar mais, não adianta você querer fazer mais, não adianta você querer se santificar mais, não adianta você querer ficar desesperado. Não adianta. Porque isso só gera uma coisa, rancor para com Deus. Porque você vai pegar e fazer tudo o que você acha, tudo que o pastor lá na frente falou. Tudo que o judeu que colocou um peso em cima de você faz tudo. E quando dá errado, a gente não lembra do pastor, a gente não lembra do líder, a gente não lembra, a gente olha para cima e aponta o dedo para Deus e fala: Deus, o Senhor me deve. E aqueles que estão no espírito da lei têm esse sentimento. E eu falo isso com propriedade, que muitas vezes eu me sinto assim ainda. Deus, parece que o Senhor está me devendo alguma coisa, parece que eu fiz tudo tão certinho. Eu sou tão bonitinho. Aqueles que estão debaixo da lei vivem se comparando aos outros. Mas Deus tem um chamado único, especial para cada um de nós. Eu acho interessante que quando Davi foi chamado para a fila, para a bênção, né, de ser rei, Davi não estava nem na fila. Tinha 15 lá. O pai dele falou assim: ó, esse daí, peraí, tem esses aqui, será que vai ser se vai ser dos meus filhos, pode ser que seja um desses. Mas tem um que não vai ser de jeito nenhum, que é Davi. Davi, fica lá. Mas aquilo que é teu, Deus não dá para outra pessoa. Porque o nosso Deus é infinito. Para de se comparar. Tira a lista de dentro de você. Começa a confiar nele. Olha para ele na cruz. Ele morreu por você. E não apenas morreu, mas ressuscitou por você. Venceu a morte por você. E aqui vem falando no versículo 10. Pois todos que são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito: maldito todo aquele que não permanece em todas as coisas desse livro da lei para praticá-las. E é evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Ora, a lei não procede da fé, mas aquele que observar pelos seus preceitos, por eles viverá. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito:
Maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios em Cristo Jesus, a fim de que recebêssemos pela fé o Espírito prometido. Então, quando você está debaixo da lei, é o seguinte: ou você cumpre tudo, ou você não cumpre nada. Se você errou um pouquinho, você já perdeu tudo. Entende? Não importa, que é o espírito desse mundo, não é? Não é assim? Não importa se você faz 100 coisas corretas, você deixa de fazer uma coisa, o espírito da lei te acusa, quer te destruir, quer te oprimir, que você deixou de fazer uma coisa. Porque esse é o espírito do mundo. Mas nós muitas vezes queremos isso. Até aqueles que não são da igreja, até aqueles que não conhecem Jesus. Eles falam que dentro do sistema de regras, mas eu sou tão bonzinho, ó, eu só não vou na igreja, mas eu não bebo, eu não fumo, eu não roubo do meu trabalho, não sei o que, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Não é assim? Eles mesmos estabelecem um livro de regras para eles mesmos, não é assim? E a gente não tem o nosso próprio livrinho de regras que a gente se compara com os outros. Ah, mas eu sou mais santo porque eu faço isso. Não tem isso? Todo mundo tem esse livrinho de regras. Só que mesmo os nossos próprios livrinhos de regra, a gente é incapaz de seguir ele plenamente. Quem nunca pensou ou nunca passou por uma situação e falou assim: eu nunca imaginei que eu fosse fazer aquilo. Eu nunca tinha feito isso antes. E você se sente tão pesada, que negócio te incomoda tanto. Nossa, dentro da lei do meu coração, dentro do meu livro, isso não era, eu achava que não era possível. Mas a gente faz por causa do pecado que habita em mim e o pecado que habita em você. E a Bíblia fala que todo aquele que não consegue caminhar debaixo da lei é alguém que é maldito. Está debaixo de maldição. E a maldição é o tormento. De não conseguir fazer tudo. De achar que nada que você está fazendo está bom. De você ter sede de ser reconhecido pelas outras pessoas. Do salário que você ganha cada vez está maior, mas mesmo assim você nunca se sente que aquilo está suficiente. Não é assim? É o peso da lei, a maldição da lei. A gente não consegue descansar, a gente não consegue dormir, a gente não consegue confiar em outras pessoas, porque a gente tem uma sede de segurança. Eu quero estar seguro. E como que eu vou estar seguro? Promovendo a minha autossegurança. E quando eu confio em mim, eu deixo de confiar em quem? Em Deus. Eu estou falando para Deus: Deus, o Senhor não é suficiente. Deus, o Senhor é muito bom. O Senhor é todo poderoso. O Senhor faz na vida de todo mundo. Mas na minha, se eu não sou eu na minha vida, a gente não fala isso, mas a gente age assim. Para pensar se a gente não age assim. A gente fala que a gente confia em Deus, mas se não sou eu na minha vida, se eu não estudo, se eu não trabalho, debaixo de maldição. Mas nós não precisamos entrar debaixo desse jugo. Nós precisamos crer. Lembra que eu falei que a gente tem que estar diante dos nossos olhos? Cristo na cruz, Ele se fez maldição por nós. Por amor a nós. Aquele que não tinha pecado foi julgado como o maior pecador de todos. Por amor a mim e a você.
Ele já venceu a morte, porque o sacrifício foi perfeito, porque ele não havia pecado. O Cordeiro de Deus imaculado foi sacrificado em nosso favor. Você não precisa suportar o peso da lei, o peso do tormento, como alguém que vai lá no São Michel, quem mora em prédio, né, alto assim, eu não vou descer 2 vezes a escada, junta aquele monte de sacola e vai trocando sacola de mão, e sacola da mão do outro. Esse é o peso da maldição, é carregar um peso que você não foi feito para carregar. Jesus já carregou o peso. É necessário que você entregue para Ele. Você consegue entregar? Entrega para Ele. Entrega para Jesus aquilo que está te matando. Que nós estamos falando aqui, de pessoas que estão pegando a maldição com as suas próprias mãos. Depois de serem livres, conhecerem a verdade, pegam a maldição com as suas próprias mãos. E nós temos que vigiar nosso próprio coração, que a gente faz isso. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Mas o que tem a ver isso? A nossa própria lei interior é um ídolo. Então, se eu sou alguém que fica muito irado, eu brigo com todo mundo, fico de cara feia, mas se eu olho para a cruz, eu descubro que no meu coração existe um ídolo, o desejo de ser respeitado. O meu ídolo é esse. Eu queria ser tão respeitado, e quando isso não acontece, eu brigo. Eu promovo sacrifício. Então, eu nunca mais converso com você. Eu elimino você da minha vida. Eu estou disposto a sacrificar você por um relacionamento. Se o dinheiro é um ídolo no teu coração, eu estou disposto a sacrificar a minha família pelo dinheiro. E eu vivo debaixo do jugo da escravidão. Então, dinheiro é sempre mais. Dinheiro é sempre mais. Se eu quero o desejo de ser respeitado, eu vou ser desrespeitado cada vez mais. Porque é impossível alguém ser considerado justo pelas obras da lei. É algo que é confiar. E olha para você ver que coisa doida. Vocês estão vendo tanto que eu tenho que complicar para explicar o que é a lei? Você está vendo, né? E o que eu falo que é para crer no Evangelho? Confie. Então eu falo 5 minutos para explicar o que é a lei. E falo 10 segundos o que é o Evangelho. Creia e confie. Porque os mandamentos do Senhor Jesus não nos são penosos. Entende? Então quando eu falto, ou quando eu falho, eu não preciso me sentir menor, eu não preciso ter medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. O medo da condenação não existe mais naqueles que creem em Jesus. Mas aqueles que estão embaixo da lei falam assim: meu Deus, coração apertado, palpitação, meu Deus, não consigo dormir, não consigo comer, minha cabeça está doendo. E briga com todo mundo. Não é necessário isso. Não é necessário. É pela fé. Porque eu e você, se nós crermos em Jesus, todas as nações serão benditas. Todas as nações, todo mundo que viver perto de você vai ser abençoado por sua causa.
que se nós somos descendentes de Abraão, da família de Abraão, porque nós cremos nele, e Abraão foi abençoado, e porque nós cremos em Jesus como Abraão creu, nós também abençoamos. Entende? O povo de Deus não foi chamado um povo para colocar peso, condenação, mas é um povo que foi chamado para abençoar. E você, não é muito difícil você ver na internet alguém fazendo um discurso totalmente contrário ao que eu estou falando aqui. Alguém que vai falar assim, ó, para que Deus te abençoe, você precisa depositar um negocinho aqui. Não é assim? Mas é necessário que a gente confie. E porque eu confio, gente, a oferta é uma oportunidade para você falar para o seu coração que mamão, o dinheiro, não é Deus na sua vida. Deus não precisa do seu dinheiro. Deus precisa do teu coração. E eu acho interessante que aí ele vem falando aqui, eu não vou ler mais, né? Mas deixa eu ver aqui. Eu acho que dá tempo de a gente ler mais um pedacinho. Fala assim, ó, no 15. Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Ora, as promessas feitas a Abraão e ao seu descendente, não diz aos seus descendentes, como falando de muitos, porém, como falando de um só, e ao seu descendente, que é Cristo. E digo isto, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não poderá ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre da promessa. Mas se foi pela promessa que Deus a concedeu gratuitamente a Abraão. Então o que está falando aqui? Que isso é forte. Quando tem um testamento, ou quando você assina um papel, hoje você foi lá, você fez um empréstimo, atrasou teu salário, você ficou meio desesperado, foi na caixa lá, assinou o empréstimo lá de R$100. Acabou de assinar, saiu do banco, tendo uma mensagem no celular, você recebeu o teu salário. Você consegue voltar lá devolver o dinheiro sem ter juros? Que depois que assinou, já era, não é? A lei veio como se fosse algo para acrescentar a promessa, não uma nova aliança. Mas os judeus entenderam que era uma nova aliança e que a promessa tinha sido anulada. Mas Paulo está falando assim, se em termos naturais, depois que algo foi prometido está, e algo foi ratificado está, depois de 400 anos, você acha que consegue mudar algo que foi prometido? Não consegue. E Deus não é homem para que minta. E se Deus te prometeu algo, não existe algo que alguém pode fazer para depois que vai impedir. Seja homem, seja instituição, seja até a morte. Mesmo quando Jesus, escute aqui, Jesus parecia que estava atrasado na vida de Lázaro. Não é assim? Eles chamam Jesus fica 2 dias ainda para depois ir, e Jesus parece que chega atrasado. Jesus nunca chega atrasado.
Jesus vive para glorificar a Deus. E aqueles que creem em Jesus, ainda que na sua vida parece que Jesus está atrasado, parece que até começa a cheirar ruim. Não foi isso que a irmã de Lázaro falou? Não abre aí não, porque já está ruim. Já está, cheirando ruim. E tem hora que na nossa vida a gente fala assim, ó Deus, aquilo que você prometeu, eu tentei conservar na geladeira e dentro da geladeira está cheirando ruim. Aqueles que creem em Jesus falam, não temas, crê somente. Se tem algo na tua vida nesse sentido, fala assim, Deus, parece que a promessa está demorando muito. Eu quero falar para você, creia. Creia que não é para a morte, mas para que o nome de Deus seja glorificado. Ele nunca se atrasa, mas Jesus se move por propósito. E tudo que acontece na minha e na sua vida tem um propósito. Ah, mas será que é assim mesmo? Gente, você pode viver a vida, na vida de Lázaro também, lá naquele momento. Jesus chora. Jesus sabendo que ia ressuscitar Lázaro, vê as pessoas chorando. Jesus chora. Tinha dois tipos de pessoas. Tinha uns tipos de pessoas que falam assim, como Jesus amava Lázaro. Mas tinha outro tipo de pessoa que falou assim, se ele tivesse vindo depressa, tinha acontecido isso. Que tipo de pessoa que você quer ser? Porque o milagre acontece dali a pouco. E qual a cara de tacho que você vai ficar, né? Você vai ficar com alegria? A tua alegria vai ser mais completa? Eu acho que é melhor a gente acreditar que mesmo quando Jesus chora, Ele se importa conosco. Ele nos ama. Então é preciso escolher a fé ou a lei. A fé ou a lei. A lei, eu não vou ler não, mas para a gente poder terminar, a lei só evidencia o pecado. A lei veio como algo para complementar a promessa de Deus. Para que a gente, vivendo a nossa vida, olhando para a lei, a gente fala assim, Deus, é impossível cumprir tudo isso daqui. E diante disso, nós buscaríamos e clamaríamos pelo esse descendente, o descendente, Cristo Jesus, para nos resgatar dessa maldição, para nos tirarmos dessa evidência da lei. A lei vem como uma lupa e fala, todos pecaram. E o Evangelho diz, todos pecaram e carecem da graça de Deus. A lei deveria ser como um tutor, como alguém que pega uma criança pela mão e vai a guiando até que ela alcance a maioridade. E a maioridade se chama fé. Às vezes nós achamos, nossa, ele é tão espiritual, ele jejua, ele faz isso, ele faz aquilo outro. E você deve perguntar a si mesmo, será que ele chegou na maioridade? Será que essas coisas que ele faz é pela fé? De alguém que já alcançou o amor de Deus. De alguém que conheceu o amor de Deus e não consegue mais voltar à vida anterior. Mesmo tentando. O amor de Deus nos constrange. O amor de Deus muda a nossa vida.
Eu vou ler só a partir do 23 agora, para a gente poder encerrar. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nelas encerrados, para que essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso guardião para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora que veio a fé, já não permanecemos subordinados ao guardião, pois todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Porque todos vocês que foram batizados em Cristo, de Cristo se revestiram. Assim sendo, não pode haver judeu, nem grego, nem escravo, nem liberto, nem homem e nem mulher, porque todos vocês são um em Cristo Jesus. E se vocês são de Cristo, são também descendentes de Abraão e herdeiros segundo a promessa. Não importa se você é patrão, se você é empregado. Não importa se você é homem ou se você é mulher. Não importa se você Não importa nada que você faz. Importa com quem você está ligado pela fé. Porque se ligados pela fé, nós estamos ligados na promessa. E ligados na promessa, nós podemos caminhar em alegria de vida, em confiança, em paz, longe da maldição. Amém?